um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Tabernáculos Online. Assista palavras a qualquer momento através do aplicativo. Temas edificantes para o seu dia. Escolha entre as palavras disponíveis. E acesse nosso material de apoio. Baixe agora. 500 usuários já usando. Google Play e Apple Store. Tabernáculos Online. Disponível na sua loja de aplicativos. Baixe o app. O apóstolo René, na sexta-feira, trouxe uma palavra muito importante que tem a ver com a nossa... Dá para fazer uma conexão com a nossa paraxá. E ele aborda ali, naquilo que ele falou, ele trouxe para nós um entendimento a respeito da vida de Moisés. E foi muito impactante compreender os processos que nós devemos passar. Na nossa vida, nós temos vários processos, e esses processos sempre nos conduzem a lugares que o Eterno já determinou. E Ele espera que as nossas ações nos movam. Uma das coisas que nós temos que perceber é que nós somos resultados das nossas escolhas. Nós somos resultado das nossas escolhas. E aquilo que nós temos, aquilo que nós desenvolvemos, é o processo que nós escolhemos fazer. Sempre o que vier sobre sua vida, de mal ou bem, vem por causa da sua decisão. Não é possível. É o diabo que é encardido, o diabo que é ruim, o diabo que ele vem com tudo para matar, roubar e destruir. Tudo isso é verdade. Mas ele só vem sobre a tua vida por causa das tuas escolhas. E quando nós olhamos a história de Moisés, chamado para ser o libertador do Egito, não é nossa paraxá é Noah, que é Noé. Nós vamos aprender um pouquinho, algumas coisas poderosas nessa noite. Mas falando um pouquinho daquilo que aprendemos, recebemos no congresso. Não tal e qual, mas fazendo uma analogia, comparando a paraxá com a palavra que recebemos na sexta. Porque a de sábado, a maioria que estava lá recebeu também. Mas eu quero falar a esse respeito. Moisés é chamado para ser o libertador. Moshe, que vem da raiz hebraica, que também quer dizer o ungido, o escolhido para libertar o povo. Ele nasce e ele é levado com um propósito, é claro, para ser filho da filha do faraó. Herdeiro direto do trono, treinado na arte da guerra, em toda a ciência do Egito e em toda a idolatria do Egito também. Apesar de que os primeiros anos ele foi amamentado pela sua própria mãe, você sabe a história. Mas quando ele cresce, ele desenvolve, ele é preparado para estar no lugar, até que a chama do chamado de Deus o leva a romper com as estruturas qual ele carregava. E não foi coisas fáceis, porque Ramsés, que era o herdeiro do trono junto com Moisés, era menos hábil e menos capacitado para herdar o trono. Então o que acontece é que Moisés era o escolhido para dar continuidade à dinastia egípcia. E tem todo um segredo do Egito, que não é o caso de entrarmos agora aí. Por que Deus olha para isso? Conversava com meu irmão essa semana e falando que Egito será restaurado também no tempo da vinda do Mashiach. Tem um propósito do Egito, você vê que está no Egito, sai do Egito, vai para o Egito, sai do Egito, vai para o Egito. Tem algo que vai acontecer com o Egito, é um mistério que mais adiante nós podemos trazer. Mas é importante entender essas coisas. Por que o Egito existe?
como um lugar de treinamento para que você possa vencer as etapas da sua vida, diga amém. Então vai ter momentos em que você vai ser levado para o Egito, e lá, apesar que o Egito não é um lugar de melhor estadia, mas ele vai trabalhar com você processos que precisam ser desenvolvidos, e você decide mudar ou não. Não se dobrando a falsos deuses, não vestindo a cultura de um determinado lugar, mas entendendo que mesmo numa geração corrupta, numa geração idólatra, numa geração que está fora do princípio, você pode ser a diferença no lugar onde você está plantado. Diga amém novamente. Então, se você começa a fazer essa comparação, 40 anos ele passa lá, depois ele é fugido, você sabe que ele mata alguém, e alguém vê e ele não dá nem satisfação para ninguém, não espera ser descoberto, ele foge, e nessa fuga dele, ele vai se deparar com o deserto, vai encontrar o seu sogro, vai começar a apacentar, e apacenta 40 anos ovelhas. 40 anos apacentando ovelhas. Um homem estrategista de guerra, poderosíssimo em palavras, apesar que ao ser chamado ele disse que ele não era hábil, mas ele era poderoso em palavras no sentido de conhecimento e de saber o que ia fazer. Perito em espada, perito em guerra. Talvez você não lembre disso, mas quando ele chega lá no poço em Midian, onde tentam afrontar Zípora, tinha aproximadamente, o Midrash fala que tinha aproximadamente 20 pessoas, e ele vence na luta 20 homens, para retomar e deixar com que aqueles homens queriam roubar as ovelhas, que era do pai dela. Então olha só, um homem preparado para a guerra. Só que a forja do tempo em que você está, você tem que se deixar preparar, mesmo no lugar onde a dificuldade acontece. Porque às vezes você pensa que porque você está num lugar que não é o centro da vontade de Deus, e não estou falando agora num sentido de determinismo, dizer que é assim ou não, mas estou falando que às vezes você se sente fora. Eu gostaria tanto de trabalhar 100% no negócio do reino, estar totalmente exposto às coisas do reino, mas vou dizer para você, muitas pessoas estão 100% no reino e não conseguem desfrutar daquilo que o Senhor coloca na sua mão para trabalhar 100% no reino. Porque não é o reino externo ou o ambiente, eu vou trabalhar na igreja, eu vou trabalhar num projeto da igreja. Não, o reino não é isso. O reino de Deus está dentro de vós. Se você está integralmente no reino, o reino está integralmente em você. Não é um status quo, um local onde você está indo para estar ou para fazer. É algo que você carrega em você, e aonde você coloca a planta dos seus pés, o reino de Deus é implantado. Diga amém. Nós estamos falando de coisas preciosas e poderosas aqui. A palavra que é lançada desse altar para você não é comum. Não é porque eu profiro, mas é porque é a palavra de Deus. E você precisa tomar essa palavra e entender. Porque senão nós vamos viver sempre em ciclos e repetições, e repetições, e repetições. E não vamos conseguir perceber o dia da visitação, ou o que Deus está querendo fazer através de nós e em nós. Então ele vai lá, começa a cuidar. 40 anos ele fica cuidando das ovelhas. 40 anos cuidando de ovelhas, um homem habilidoso em guerra, e até que ele encontra um portal, e ele encontrando esse portal, ele vê uma sarça queimando, e a Torá fala, a Torá oral explica, que não era uma sarça, mas era uma menorá, e quando ele chega na menorá, e mandam tirar os calçados dos seus pés, Deus diz para ele, tira o calçado dos teus pés porque é um lugar santo, e ele passa por um portal e ele fica 7 dias sendo ministrado por cada uma das chamas da menorá, que são os 7 Espíritos de Deus. O primeiro encontro de Moisés, e a partir daquele momento ele é chamado de homem de Deus, é por causa que ele teve um encontro com o Senhor, 7 dias sendo ministrado ali. Não foi algo simples, não é um arbusto incendiando, foi algo muito mais profundo que ele teve. E a partir dali ele tem a convicção de quem era Deus, e o Deus que o chamaria para fazer uma grande obra. Mas teve que passar 40 anos. E após isso, depois desses 40 anos, ele vai libertar o povo. E fica mais quanto tempo? 40 anos no deserto. E quais são os processos que você tem vivenciado? O que você está andando? E qual tem sido o teu progresso? O que você tem deixado? Imagina um estadista, um rei,
o faraó, o rei que governaria todo mundo conhecido na época, sai de um lugar para ser pastor de ovelhas do sogro, daquilo que nem dele era. Você está pronto preparado como você está, ser levado para um outro lugar onde você não vai brilhar, onde você não vai mostrar aquilo que você carrega, onde você não será reconhecido, onde você estará como Davi atrás das malhadas, mas estando na direção, no centro e no propósito de Deus. Isso é o mais importante. Porque não basta você achar que o lugar onde você precisa estar é o lugar de destaque. Você precisa estar no lugar onde Deus te chamou para estar. A Parashá Noah está lá em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9, pode colocar no telão para mim, por gentileza. Gênesis 6, a partir do 9. Eu quero ler com você um pedacinho. E diz assim: essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro, eu prefiro íntegro do que perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Pode colocar o próximo. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. E farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, farás andares abaixo, 2º e 3º. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie. De todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, e a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Queridos, você conhece a história? As crianças já devem ter ouvido isso. Desde pequeno nós ouvimos a história da Arca de Noé. Mas o que está acontecendo aqui é algo muito mais profundo que simplesmente uma construção, um salvamento. Deus traz aqui tópicos, insights preciosos para nós, para que possamos compreender. Por muito tempo nós estamos falando e preocupados em salvar todo mundo. E muitos de nós empenham sua vida e gastam sua vida para tentar salvar o mundo. É certo que Yeshua disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome de Yeshua, na verdade disse: batizando em meu nome, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que está acontecendo aqui é que Yeshua está nos instruindo a avançar no processo de fazer discípulos. Mas nós, com um coração ardente, muitas vezes nós queremos salvar o mundo. Acontece que, assim como Moisés estava num lugar difícil, foi necessário ser tirado de lá e trabalhado. Noé estava num lugar difícil e foi preciso trabalhar o seu caráter. Muitas vezes nós queremos construir uma arca gigantesca e colocar todo mundo lá dentro, mas Deus está dizendo: não, vai ser só 8 pessoas. É você, seus filhos, a mulher dos seus filhos e a tua esposa. Porque a coisa mais importante para que se salve, para que se organize
e nós falamos isso há muito tempo aqui dentro da visão celular, no modelo dos 12, que a célula principal é a sua família, diga amém. Só que, por que nós não estamos construindo na nossa família uma arca poderosa que vai trazer salvação e mudar o destino da nossa casa? Às vezes nós estamos gastando mais tempo, e não estou julgando você com essa palavra, porque eu não sei como é a sua vida, mas eu falo no sentido geral. Nós estamos mais preocupados com salvar todo mundo, e muitas vezes deixamos de olhar para aquilo que é o essencial, a nossa casa. A nossa casa precisa ser salva primeiro. Os nossos filhos precisam ser consolidados primeiro. A nossa esposa precisa ser organizada primeiro. O nosso esposo, nós precisamos estar juntos, firmes, consolidados na palavra. Porque se nós não estivermos carregados da palavra, ou como eu tenho falado aqui por muito tempo expressado, se nós não estivermos com o coração, com a Torá no coração, ou com o coração cheio de Torá, o que vai acontecer? Nós vamos falhar no processo. Falava lá no congresso que eu estava estudando, segundo a Torá, e até foi um momento que, no intervalo que nós tivemos lá no congresso, sentei na mesa para descansar um pouco, estava muito quente lá no congresso. Daí o pessoal cercou ao meu redor, e eu comecei a falar a respeito de relacionamento. E eu acho muito lindo as falas dos pais e da sociedade. Mas na cultura bíblica, são os pais que escolhem o casamento dos filhos. E você dizer, pronto, que bobagem. Na cultura bíblica, são os pais que escolhem o casamento dos filhos. Então, não aquele casamento por conveniência que você já viu na história. Mas é você, pai, que ora pelos seus filhos. É você, mãe, que pai, você ora pelas suas noras. Mãe, você ora pelos seus genros. E ora o tempo todo. E na hora que aparecer a pessoa lá, você tem que ter o discernimento se é ou não para o seu filho. Vê se é compatível com os princípios que você gerou e ensinou para eles. Agora, se você não ensinou princípio nenhum, você perdeu a casa. Se você não gerou princípio nenhum, você perdeu a casa. E aí não adianta querer ganhar o mundo, meu irmão. Eu já vi pessoas dizerem, eu cuido do ministério e Deus cuida dos meus filhos. Mentira! O seu ministério essencial é cuidar dos seus filhos e da sua esposa, homem. Mulher, você é mulher sábia, você cuida dos seus filhos e do seu marido. A tua função principal é cuidar do seu marido. Tá difícil, marido. Porque a coisa está do jeito que está. A sua função principal, mulher, é cuidar do seu marido. A sua função principal, homem, é proteger a sua esposa. E cobrir de ouro ela. Agora eles disseram amém. E os homens não concordaram muito, né? Os homens ficaram... Né? Como assim? Aí vem o processo. Olha só que... Agora vocês acordaram? Todo mundo comentando. Acho que vou falar mais de ouro aqui. Sério? Aí aprendemos, foi no congresso que foi falado ou eu que li? Foi no congresso, né? O pastor Ana falou sobre isso, né? Explicando o que... inclusive a pastora Nisrin estava lá, que é jordaniana, e daí explicou como é que é o processo. Que essa questão, essa cultura de cobrir de ouro, acontecia assim, como não havia seguro na vida do... Não vem dizer que agora tem, porque continua não tendo. Isso é princípio bíblico. Não havia um seguro para a esposa. Se caso o homem morresse na guerra ou alguma coisa assim, esse valor de ouro que era dado ficava para ela vender e sustentar a sua vida e o dos seus filhos. Então não era biju, nem folhadinho. Era ouro pesado mesmo. A garantia de um homem e de uma estrutura de proteção era a quantidade de ouro que ela carregava. Tanto que o dote fazia parte disso, e nós vamos aprender aí, estamos estudando sobre as parábolas na Davar. Nós vamos falar sobre a questão do que é a dracma perdida.
E vamos aprender o sentido no contexto disso profético e no sentido real. O que é a dracma perdida? Era o dote, parte do dote que uma mulher recebia do seu esposo. Então, quando nós entendemos que essa é a nossa função como homens, de ser protetores, de organizar, de fazer a segurança da casa, e a mulher é aquela que cuida do marido. Eu acho lindo quando... Lindo não, eu não posso ser hipócrita aqui. Hipócrita não, é sarcástico. Eu não acho lindo, eu acho horrível. Vou falar direto. Acho horrível quando uma mulher começa a dizer assim, que a prioridade da minha vida são os meus filhos. Alguém já disse aqui, não levanta a mão, fica discreta, que a prioridade da tua vida era seus filhos? Pecou. Teus filhos não são a sua prioridade. A sua prioridade é o teu esposo. Duas disseram amém. E a minha esposa disse bem alto aqui. Obrigado, Senhor. A sua prioridade é o teu esposo. E a prioridade do marido é a esposa. Os filhos são continuidade, queridos. Eu vou dar um recado para você. Mais cedo ou mais tarde você vai perceber. Eles vai aparecer um barbado e vai levar a tua filha de casa. Ei, que tristeza. Essa parte aí, Maranata, tem que ir para acelerar o processo. Vamos respirar aqui, vamos lá. Continuando. Vai chegar uma moça e vai levar teu filhinho. Vai levar, não tem jeito. E tu vai ficar sozinha no ninho, só com o esposo. E se não souber, e se não se dá bem com o esposo, sabe o que vai acontecer contigo? Essa é uma desgraça. Aquela mulher que vive para viver para os seus filhos e não sabe cuidar do marido vai ter problema. Aquele marido que não sabe viver para sua esposa vai ter problemas. O que tem a ver isso com Noé? Tem a ver com a realidade. Eu posso trazer que tem muita palavra sode aqui profunda, que eu posso falar sobre as medidas da arca, sobre mistérios elevadíssimos da Torá. Aí você vai dizer assim, uau, que palavra, mas não vai entender nada. Eu quero falar da coisa mais baixa aqui, do mais raso, para você entender isso com uma palavra poderosa no seu coração, diga amém. E trazer mudança de atitude, porque nós estamos passando por um portal, nessa paraxá, nessa porção da Torá, nós aprendemos que entrar na arca é entrar para uma nova posição, para um novo de Deus que vai acontecer na sua história, na sua vida e na sua família. Aplauda o Senhor se você entendeu a palavra. Você vai passar por um portal de mudança e transformação. Você precisa compreender essas coisas. Queridos, viva o que é necessário viver. Não queira viver a vida dos seus filhos, viva a sua. Mas abençoe os seus filhos, porque se os seus filhos são instruídos, eles vão dar orgulho para você. Eles vão andar sozinhos. E vão te encher de alegria. Mas para isso nós precisamos entender. O que aconteceu aqui não era o homem íntegro entre seus contemporâneos, ele andava com Deus. Estava lendo um Midrash que falava que Noé recebeu. Tem algo, as pessoas não gostam muito da palavra Kabbalah, porque a Kabbalah ela está muito mística hoje em dia, mas é uma palavra hebraica, que nem abracadabra, você não sabe, mas abracadabra também é uma palavra hebraica, que significa, claro que aqui abracadabra já é mais abrasileirado, né? Mas é uma palavra que quer dizer que seja feito conforme eu falo. Isso é abracadabra. E Kabbalah é uma palavra que quer dizer recebimento, ou receber. Então essa palavra recebimento vem de uma ideia assim, a Torá oral foi entregue antes da Torá escrita. E o que aconteceu lá no princípio, Adão recebeu uma instrução de anjos, com várias, um manuscrito, né, vamos dizer assim, com várias instruções. E você vai ouvir falar sobre a lei noédica, que são 7 princípios universais, que todo mundo conhece, menos evangélico, né? Mas todo mundo sabe que existe. A lei de Noé. Quem fez da Vara Academy já sabe que eu já ensinei sobre isso. Então, essas leis foram escritas da tradição oral, daquilo que Deus falava. E tem alguns ensinamentos que Deus deu para Adão e que Deus deu, e foi passando de geração em geração. E Noé tinha esse material. O Midrash explicando que ele então, por que ele se tornou alguém que não se corrompeu? Porque ele continuou nos princípios que ele recebeu desde Adão e que estava sendo passado. Ele é a 10ª geração depois de Adão.
E ele continuou lendo e estudando aquilo que ele havia recebido, da tradição oral que ele tinha. Queridos, se nós não aprendermos a inculcar na cabeça dos nossos filhos, como diz Deuteronômio 6, ensinar a criança no caminho que deve andar, como diz Provérbios 22:6, eles vão esquecer na próxima geração. A maior construção está em você instruir o seu filho e testá-lo, fazer testes para ver se ele sabe de fato o que você está falando. A terceirização da responsabilidade da igreja, isso é romanismo puro. A igreja não tem função de ensinar teu filho. Não está escrito, ensina o pastor aos filhos dos crentes o caminho que deve andar. Não, ensina você. O Shema Israel, aquela parte, ouve Israel. E aí tem a continuidade. Tem até a musiquinha que a gente ensina para as crianças. Ao sentar ou levantar, andando pelo caminho, ensine a palavra o tempo todo, enquanto você estiver com eles. Não é o celular na mão, não é a televisão, não é o videogame, é você sentando com eles, dizendo, faça isso, organize isso. Mas pastor, eu já passei dessa fase, meus filhos já cresceram, já casaram, já saíram de casa, hoje já são adultos, eu não fiz isso. Pois é. E agora? Como você vai viver esse princípio? Viva em você. Se você foi alcançado depois dessa fase, carregue a Torá no seu coração, porque é impossível que a sua geração não seja impactada. A sua geração será impactada pela mudança que vai acontecer em você. Noé era um homem justo e íntegro, não sua esposa, não seus filhos, nem as esposas dos seus filhos. Noé era um homem, e por causa da vida íntegra de Noé, ele salvou a família toda. Diga amém. Tem sacerdote aqui? A sua vida íntegra salva a tua geração. Diga amém. E aplauda o Senhor por isso. Mas é necessário entrar nesse processo. E o que aconteceu então? Não foi? Há vários midrash. Midrash são explicações da Torá, né? Que é aquilo que não está escrito direto, mas que foi passado pela tradição oral, que explicava cada parte quando havia dúvidas. Isso foi registrado. E nós temos acesso hoje. Então, alguns dizem que um dos midrash, em cada nível, né? Lembra que eu falei para você, tem o Pesach, tem o Remes, que são os níveis de estudo da Torá, né? O mais básico, Remes, o Derash e o Sod. O Sod é o profundo, é o sobrenatural, é a coisa mais espiritual que tem na interpretação. Que são mistérios de Deus, que são as profundezas de Deus que a gente aprende. Mas no nível mais básico, os rabinos escrevem, os sábios judaicos, que não foi fácil para Noé cuidar da arca. Porque em toda a palavra da história da Torá, ela é codificada, você sabe disso. Ela conta algo importante. Tinha 3 pavimentos. Esses 3 pavimentos têm significados. Em cima ficavam as aves, em cima ficava Noé, embaixo no segundo pavimento, ou melhor, está no terceiro, segundo e primeiro, tá? No terceiro ficava Noé, no segundo os animais, e embaixo as fezes dos animais. Isso é uma explicação. Outra fala que no nível ficava os animais que voavam, depois ficavam os outros animais junto com Noé, e embaixo ficavam os répteis. Cada uma dessa forma, eles explicam alguma coisa. E tudo tem um significado desses níveis de colocação. Mas aqui a ideia não é trazer para você essas palavras. O que eu quero dizer para você é que num dos midrashos fala que eles tiveram um intenso trabalho por quase um ano alimentando. E daí como é que couberam todos os animais na arca? Porque não foram animais adultos. Deus chamou animais filhotes de cada espécie. Eram filhotes. E aí, esses filhotes, eles não tinham, vamos dizer assim, como que eu vou usar a expressão? Eles não eram ferozes ainda, eram animais pequenos. Tantos, eram 7 casais de puros e um casal apenas de impuro. Então isso entrou na arca. Só que você, meu irmão e eu gostamos de conversar sobre medidas, sobre essas coisas, e nós começamos a fazer uma análise das espécies. E é impossível que todos esses animais tenham
conseguido se alojar num compartimento daquela medida. Apesar de que alguns dizem 180 metros, outros dizem 150, outros vão dizer 137 de comprimento. Mas tem que olhar bem certinho o número no hebraico para saber. Mas independente da medida, a questão aqui não é a medida em si, porque isso é um outro tipo de ensino. A questão é que lá dentro, olhando nesse primeiro sistema, Deus deu para Noé uma capacidade de cuidado sobre a criação. Olha isso. Uma capacidade de cuidar da criação. Confiou nas mãos dele a criação. Não apenas dos seus filhos e da sua família, mas do mundo que estava sobrevivendo para entrar num novo tempo. Deus vai colocar responsabilidades na sua mão, que vão ser de gestão familiar, que vão ser de gestão do seu casamento, da tua família, mas também das coisas criadas, diga amém. Esse ensino está mostrando que você tem responsabilidade sobre a criatura. E quando a Bíblia fala, já ensinei aqui sobre criatura, ele está falando de animais. Quando fala de criação, criatura, e envolve outras coisas. Deus amou o mundo, e Ele amou inclusive as criaturas que Ele fez. E Romanos 8 vai dizer que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, para que eles sejam tirados do cativeiro de corrupção. Noé foi um homem que manifestou como um filho de Deus e tirou o mundo criado, a criação naquele momento, do cativeiro e da corrupção, colocando eles numa arca e trazendo eles para um novo tempo, para um novo começo, para uma nova história. E você tem o mesmo chamado de tirar as pessoas, criaturas, criação, filhos, animais, para um novo tempo, pela manifestação de Yeshua na sua vida. Diga amém, se você está entendendo. Aplauda o Senhor mais uma vez. Você tem essa capacidade. Deus quer te usar para mudar as coisas. Você vai manifestar. Ei, está com problema na casa? Está passando por dificuldade? Você está murmurando ainda? Ou você já se posicionou dizendo assim: ei, Senhor, a tua palavra diz. Hoje você está ganhando uma chave poderosa assim como Moisés saiu daquele lugar, saiu do Egito, de um reino que ele tinha prometido, e não negociou para entrar no teu reino e levar um povo inteiro. Ele levou, e lembre-se, olha que coisa poderosa, Moisés saiu do Egito com todo o ouro, com toda a prata, com todo o povo, com o egípcio e com os animais. Porque Deus redime toda uma criação quando Ele intervém e coloca o dedo dele para usar você, para mudar o status quo do lugar onde você está implantado. Deus vai mudar os lugares aonde você pisa. Não é só a sua casa, é a criação, mas não fora da sua casa. A mesma coisa acontece com Noé. Noé é chamado para um portal, numa arca de salvação, aonde trouxe toda a criação e seus filhos e a sua descendência. Queridos, mas não é fácil, porque eu estava falando desse Midrash, daí conta que eles ficavam fadigados, que cada animal tinha um intervalo de alimentação diferente, e que Noé e seus filhos trabalharam muito, e com esse trabalho intenso, Deus estava retificando a vida de Noé para preparar ele para um novo tempo. Que nesse trabalho intenso de cuidar dos animais, e de não conseguir nem dormir, muitas vezes, durante quase esse ano, o Senhor estava, porque eram todos filhotes, o Senhor estava trabalhando no caráter dele, para que ele pudesse cuidar da criação, no mundo vindouro que estava para nascer após o dilúvio. Aprenda algo, Deus vai te dar muito trabalho nas tuas mãos, mas não é castigo, é para te treinar, diga amém. Vai ter dificuldade na tua vida, não é porque não te ama, é porque Ele está te querendo promover para um novo nível, diga amém. Ele vai te dar dificuldades para passar, não reclame, não murmure, entenda: Senhor, eu estou pronto aqui porque eu sei que o Senhor está preparando para algo novo, eu estou sendo treinado, eu estou sendo forjado, eu estou sendo preparado para o que Deus tem, porque Ele não pode entregar na tua mão, Ele não pode entregar na mão de meninos coisas grandes, Ele não pode confiar a criação, tudo que Ele deu, até mesmo os seus filhos, porque os filhos que você tem e pensa que são seus, não são herança do Senhor, diz a palavra do Salmo 128. Herança do Senhor não é, eu vou deixar uma herança que Deus me deu, não, ninguém recebe herança em vida. Herança do Senhor, porque você morre e eles vão ficar para o Senhor, diga amém. Os filhos são herança do Senhor, então faça o seguinte: se prepare, porque pela lei da vida você vai primeiro, e os filhos vão ficar, e eles têm que ser herança do Senhor, porque quando você partir, alguém continua o seu legado nessa terra.
Não se trata daquilo que você deseja receber. Já falei aqui sobre o princípio de receber. Você precisa compreender que está muito mais no propósito de dar, de semear, de compreender. Deus vai preparar a sua vida para grandes coisas, mas passe pelo processo e não murmure nas dificuldades, porque toda dificuldade carrega por trás uma bênção. Toda dificuldade tem uma bênção por trás. Quando nós murmuramos, nós não recebemos. Eu sei que é um pouco complexo falar isso, mas quando você passa por dificuldade, essa dificuldade você pensa que foi o diabo que te atacou ou Deus que está te provando? E agora? É o diabo te destruindo, querendo matar, roubar, destruir, ou é Deus te provando? Também o auditório está dividido. Como você sabe se é Deus ou se é o diabo? Na verdade, você tem que aprender um princípio. Satanás, ele não é o arquirrival de Deus. Nunca foi, nunca será. Essa ideia dualista aí que inventaram de que as forças do mal, as forças do bem estão sempre combatendo uma contra a outra e no final quem irá? Não, querido, que palhaçada isso. Eu sei que eu já ensinei isso, mas é palhaçada. Isso é teologia. Existe um Deus, criador de todas as coisas, que diz na sua palavra: eu crio o bem e o mal. Não sei se quem está ali atrás consegue achar esse versículo e colocar aqui. Eu mesmo crio o bem e o mal. Então é Deus quem faz o bem e o mal. E em Deuteronômio 28 vai dizer, Deuteronômio 28 diz assim: eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Se tu escolher a maldição, o que acontece? Morre. Aí o que as pessoas não conseguem? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, 7. Quer anotar? Eu formo a luz e crio as trevas. Peraí, Deus criou as trevas? Sim. Ou tu acha que o diabo tem poder criativo? Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Pronto. Resolvido o nosso dilema. Agora, por que ele faz o mal? O mal é o equilíbrio dentro da criação para medir o seu caráter e para ver aonde você deseja andar. Alguns chamam de livre-arbítrio, mas dentro do ser humano há uma inclinação para o bem e uma inclinação para o mal. Como que você recebe influências para a inclinação para o mal? Não cumprindo o Torá. Como você recebe influências para o bem? Cumprindo o Torá. Aqueles mandamentos que Jesus falou lá que nós nunca entendíamos, né? A gente recitava o versículo, achava coisa mais linda, mas não entendia nada que estava falando. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Os mandamentos do Senhor nos preservam. Os mandamentos do Senhor nos fazem sair da inclinação para o mal e viver o que Deus tem para nós. Queridos, é muito sério isso. Então, o que é o mal? O mal nada mais é do que a vara de Deus para corrigir seus filhos que erram e que persistem no erro, para que eles façam techuvá, ou para o nosso evangeliquez, ou para que eles se convertam e se arrependam. O que no Novo Testamento é chamado produzir frutos dignos de arrependimento. E essa palavra de produzir frutos dignos está mostrando que um fruto ele tem que ser produzido. E uma árvore demora em média 3 anos para produzir um fruto. Então a techuvá, o retorno, o arrependimento, não é uma coisa assim, me arrependi. Não. O arrependimento é um processo onde eu volto, paro de fazer o que estou fazendo e vem um processo de pelo menos aí 3 anos para mostrar que de fato eu mudei. Se não houver mudança, não houve arrependimento. Houve apenas conformidade.
E isso é maquiado dentro da igreja evangélica como graça. Se você falhou num determinado momento, você tem todo o direito de falhar. Agora, me arrependi, eu saio daqui e venho para cá. Eu posso errar em várias coisas pela primeira vez. Mas se eu repetir o mesmo erro, não houve arrependimento. Aí precisa conversão. O que acontece? Por que Deus teve que destruir a terra? Por causa que os homens eram constantemente maus. Dormiam planejando a maldade que fariam no outro dia. Em espanhol, na Torá em espanhol, que eu estava lendo hoje à tarde, falava assim que começaram a fazer pilhagem. Pilhagem é começar a roubar. Enquanto eles estavam na idolatria, a ira de Deus ainda estava suportando. Falsos deuses, ok. Enquanto eles estavam desobedecendo a Torá, a ira de Deus, ok. Agora, quando eles começaram a roubar, sabe o que começou a acontecer no período de Noé? Olha só, eles começaram a roubar as coisas dos outros, durante o dia e durante a noite. Homens roubavam o seu próximo, descaradamente, e começaram a fazer pilhagem dos bens roubados. O mais forte prevalecia e um ficava roubando o outro. Isso não teve ponderação de Deus nesse processo. Além da promiscuidade, porque cada um agora começavam a roubar as esposas. Alguém dizia assim, eu vou casar. Daí chegava o mais forte lá e dizia assim, tu vai casar com ela? Eu vou casar primeiro. Aí o que ele fazia? Pegava, tomava a esposa daquele que estava no casamento, levava lá, tinha relação com ele e depois devolvia. Essa era a geração de Noé. E a Bíblia vai falar um pouquinho antes do verso 9, que nesse tempo a terra estava cheia de nefilins. Sabe por que tanto zombaram e o povo não se converteu? Porque os nefilins eram gigantes sobre a terra. Eram homens muito grandes. Falam até, calcula aí para mim, 30 côvados, o que dá isso aí? Côvado é 42 centímetros, não, 45 centímetros. 30 côvados dá quanto? Se alguém puder calcular aí. 13. Tinha umas pessoas ainda de 13,5 metros de altura, nesse período aí bíblico. Os nefilins. E a degradação foi tão intensa que esse povo começou a dominar. Eles dominavam tanto que eles pegavam os animais e tudo que era produção do homem e comiam, e começavam a devorar. E eles foram se multiplicando, porque eles pegavam as... Lembra que eu acabei de falar que eles pegavam mulheres? E daí começavam a macular. Homens de até 13 metros de altura habitavam a terra. E eles achavam no seu coração, quando viram Noé fazendo a arca, dizendo assim, isso aí, eles não cabiam dentro e assim, não vai ter água que vai conseguir me cobrir, eu subo no topo de uma montanha e ninguém me mata afogado. Só que Deus fez algo muito interessante. Ele fez subir acima dos cumes mais altos que existiam. A água subiu 9 metros acima. Não teve quem pudesse escapar. Não houve nefilim que conseguiu escapar. Morreram todos afogados. Olha que informações importantes que você vem trazendo aqui. A corrupção vai trazer tanta maldade, empilhamento, desapropriação. Eles roubavam as casas das pessoas. Roubo, promiscuidade e violência. A palavra diz que quando Yeshua voltar, será como nos dias de Noé. Será que tem roubo por aí hoje em dia? Será que tem pilhagem? Será que tem promiscuidade? As coisas estão mostrando uma característica. Mas nós somos aqueles que entram na arca, diga amém. Sabe o que aconteceu? A arca, no outro Midrash vai explicar num nível mais profundo, que foi um portal para o Éden, onde Deus colocou Noé e seus filhos e todos os animais para serem nutridos num portal. E fala que inclusive um querubim fechou a porta
por fora. E a Bíblia diz que o Senhor fechou a porta por fora. E como estava lá no Jardim do Éden, os querubins que fecharam a porta, fecharam novamente para que o caminho não fosse percorrido. E ali, nesse tempo, enquanto que numa interpretação fala do esforço que você tem que fazer para vencer o momento para passar pelo processo do momento de restauração, no outro vai falar que mesmo nisso, você está entendendo que nesse aspecto a palavra ela traz uma dupla referência de pensamento. Uma, você vai ter que se esforçar e saber que o processo que você está fazendo vai ser difícil, vai ser muito difícil, vai exigir de você. Mas, por outro lado, quando você pensa num portal para o Éden, você pode entender que você pode descansar em Deus, mesmo em meio aos processos. Porque no final, a porta vai se abrir. E o lugar que Ele vai te colocar num novo começo, para desfrutar das coisas que Ele tem para você e do melhor que Ele planejou. Ele vai retificar a sua vida, a sua alma, a sua casa, os seus filhos e o lugar onde você está. O Senhor vai fazer. Queridos, eu quero que vocês coloquem em pé, nós já estamos encerrando aqui. Existe uma porta em que você precisa passar. Um lugar onde você precisa entrar em confiança em Deus. E essa porta, você sabe quem é. Cada vez que a Bíblia fala de porta, ela está se referindo ao nosso Senhor. Eu sou a porta. Quem passar por mim. Sim, mas eu já passei por essa porta, pastor. Eu estou no Senhor. Eu já entrei nessa porta. Mas é a porta da salvação, assim como foi a porta da arca. É a porta da presença, assim como foi aquele portal da sarça. É a porta aberta no céu para que você veja as coisas que Deus tem preparado para você, como foi lá em João. Ele é a porta, Ele é o lugar que te coloca nos momentos onde Ele deseja que você o conheça em profundidade. Mas a pergunta final é: você está disposto a caminhar nessa direção? Você está disposto a andar e viver o processo que Deus tem para você? Você está disposto a deixar Ele trabalhar? Saiba que há um tempo. O Espírito do Senhor fala, o próprio Eterno relata um pouquinho antes, que o Espírito dele não ia contender com o homem por muito tempo, mas os seus dias serão de 120 anos. Preste atenção. 120 anos. Alguns dizem que foi o tempo que Noé levou para construir a arca. Esses 120 anos, Deus deu umas oportunidades para que aquele povo se arrependesse, mas não se arrependeram, cresceram mais em iniquidade. Também a partir daquele momento foi o tempo em que o Senhor disse que as pessoas viveriam no máximo até 120 anos. As duas primeiras alternativas são verdadeiras. Porém, Deus revela um outro segredo profundo. 120 anos, dentro do hebraico Moedim, dos tempos do Eterno, está falando em 120 jubileus. Acho que foi no culto passado que a gente fez essa conta, que 120 vezes 50 dá 6.000. É o tempo da humanidade. E depois viria o Shabat, que é o milênio. Deus preparou para o mundo, para o homem, 50 jubileus. A gente não entende isso com tanta propriedade, porque nós estávamos acostumados a estudar as festas bíblicas. Por que o Senhor é tão metódico em contar cada tempo, cada lua nova, tudo, cada jubileu, cada 7 anos um descanso, cada 50 anos um jubileu? Porque Ele está dando para você a oportunidade de entender os tempos e as épocas. 120 anos, fala de 120 jubileus, que Ele vai permitir que o homem viva na terra. Depois disso vem o Tikkun, que é a palavra hebraica para restauração. É o momento em que Ele vai trazer a retificação sobre a terra. Queridos, nós já estamos às portas de fechar 6.000 anos. Às portas de fechar 6.000 anos. Em qualquer momento, em um desses Yom Teruah, que é a festa das trombetas, a trombeta vai tocar
e o Mashiach vai vir. E o meu desejo é que você esteja vivo junto comigo aqui para ver isso. Porque eu também quero viver. Se não estiver vivo, meu filho vai ver. Mas independente, se você tiver morrido, você vai ressuscitar para ver isso. Ninguém perde esse momento. Porque é o momento em que o Senhor vem sobre a terra. Se prepare. Organize a sua casa. Organize a sua casa. Está preocupado em salvar alguma coisa? Salve a sua casa. Mas você não salva a tua casa sozinho, lá dentro da tua casa. Você salva a tua casa, trazendo eles para o momento de comunhão, trazendo eles para o conhecimento da palavra e fazendo com que a cada dia a palavra viva do nosso Deus tome um lugar no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com a tua igreja reunida. A tua palavra é poderosa para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor que opera em nós. Nesse momento, Deus, como cada um dos meus irmãos está com a mão no coração, eu sei que a mão também é uma expressão daquilo que o Senhor tocou dentro dos 10 mandamentos, são as tuas mãos tocando em nós, nessa representatividade, que nesse momento tua mão toque no coração dos teus filhos. De uma forma profunda, gravando, ó Deus, com propriedade, aquilo que nós temos recebido nessa noite como palavra. Pai, desperta em nós a sede pela tua palavra, a fome pela tua palavra. Pai, que nós sejamos retificados nesse tempo, que nós passamos por esse portal de salvação, não aquela que Yeshua já nos garantiu, porque sabemos que somos salvos em Ti, Yeshua, mas salvação nesse tempo, dessa geração, da nossa casa, Senhor. Tem misericórdia da nossa casa. Vem com um banho de graça, de perdão. Vem nesse momento, Deus, com algo poderoso no nosso interior, para nos capacitar a andar no novo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, ó Deus, participar de todo o processo, não murmurar em cada um deles, mas saber que estamos andando de uma forma contínua para o lugar onde o Senhor reservou para nós. Não nos deixe desviar do teu propósito, que nosso pé não saia da tua Torá, nem para a direita, nem para a esquerda, e que nós venhamos a fazer tudo que ela manda em todo o tempo. Eu oro abençoando a tua igreja, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Você que recebe isso, aplauda o Senhor, queridos. Yivrechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panavelecha viruneka, Issa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer o seu rosto sobre ti e será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Tabernáculos Online. Assista palavras a qualquer momento através do aplicativo. Temas edificantes para o seu dia. Escolha entre as palavras disponíveis. E acesse nosso material de apoio. Baixe agora. 500 usuários já usando. Google Play e Apple Store. Tabernáculos Online. Disponível na sua loja de aplicativos. Baixe o app.